Você quer fazer uma avaliação simples para verificar um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas? Então veja esse vídeo até o final. Eu sou o Dr. Felipe Bruel e hoje eu quero trazer mais um conteúdo extremamente relevante para que você gere saúde, para que você veja como está a sua saúde, para que você tome atitudes para mudar ela. Problemas cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio, infarto do coração, eles estão em primeiro lugar no rol de causas de morte. O que mais tem matado as pessoas são doenças cardiovasculares. E uma das principais características do sistema cardiovascular, que confere com que ele tenha uma boa qualidade, com que ele funcione direitinho, é algo chamado reatividade vascular. Ou seja, a capacidade do vaso se dilatar ou se contrair conforme a necessidade. Isso já se manifesta em pacientes, por exemplo, que têm hipertensão, já tem uma baixa reatividade vascular. Então já é uma maneira simples, rápida, e qualquer pessoa pode ver como está o seu sistema cardiovascular. Tem pressão alta? Então pode saber, já tem uma reatividade vascular ruim. A questão é que hoje nós temos testes que conseguem avaliar com muito mais precisão como está essa reatividade vascular. São os testes provocativos de reatividade vascular ou testes provocativos de óxido nítrico. Por que óxido nítrico? Porque o óxido nítrico ele é produzido pelos vasos sanguíneos e ele é um dos principais substâncias, ele é um radical livre, ele é uma das principais substâncias que fazem a vasodilatação. Porque quando uma pessoa vai infartar, ela tem ali uma oclusão, por exemplo, numa coronária. Se aquele vaso sanguíneo tem a capacidade de fazer essa reatividade de vasodilatação, ele consegue fazer com que aquele vaso que está semi-ocluído ou totalmente ocluído, ele possa aumentar o seu calibre e fazer com que haja fluxo sanguíneo ali para o coração, porque o coração não morra, não entra em necrose, não tenha realmente um infarto. Então, mas como que é feito esse exame? Basicamente, eu já vou mostrar nas imagens, a gente vai usar a temperatura das mãos da pessoa. No braço, por exemplo, direito, que é o padrão, a gente vai fechar a artéria braquial dela, ou seja, a gente vai usar o mesmo aparelho para verificar a pressão, mas a gente vai fazer uma pressão bem alta a ponto de fechar essa artéria. Então essa mão aqui vai começar a gelar. Ela gelando, a gente vai ver quanto de temperatura vai cair e quando eu soltar ali o manguito, eu abrir de novo aquela artéria, vamos ver qual que vai ser a reatividade vascular dela, quanto de temperatura rebote essa pessoa vai fazer. Então vamos olhar aqui, ó. Temos ali a mão direita, a mão esquerda. A mão direita, a gente oclui ela vai esfriando, ela vai ficando mais gelada. Se você for ver a diferença de temperatura entre elas, começa a ter uma temperatura gritante. E agora, quando a gente abre a artéria dessa pessoa novamente, volta-se a ter uma temperatura igual. E normalmente a mão direita, que foi a mão que estava ocluída, ela começa a ficar mais quente. Você vê que ela começa a ficar até mais esbranquiçada em relação à outra. Então, o exame é bem simples. E como que a gente avalia isso aqui? Tem alguns gráficos que a gente põe essas informações que a gente calcula a temperatura, das falanges, dos dedos da pessoa ali, da mão direita e da mão esquerda, e a gente faz um comparativo no gráfico. Então vamos olhar aqui, ó. Esse é um teste no paciente, é um teste de resultado excelente. O que está em azul é o braço que a gente fecha, é a artéria que a gente acabou ocluindo. O que está em laranja aqui é o que fica sem ocluir. No momento inicial, quando a gente oclui, você vê que a temperatura cai do braço, né? Essa é a queda ali, caiu de mais ou menos 32,7, foi até 30,7. Acabou caindo 2 graus ali aproximadamente. Quando a gente abre aqui no minuto 5, você vê que a temperatura do braço, da mão ali que a gente verificou, se elevou rapidamente. Ou seja, teve uma reatividade vascular muito boa. E se você vê, a temperatura de rebote foi maior que a temperatura basal, ou seja, esse início aqui era a temperatura sem estar ocluído. Essa é a temperatura normal da mão da pessoa. Depois que eu desocluí, ó para onde foi a temperatura dela. Isso aqui é chamado de temperatura rebote. É aquela temperatura acima da basal dela, ou seja, acima do inicial. Isso significa que essa pessoa tem uma reatividade vascular excelente. Uma pessoa que muito provavelmente não vai infartar, muito provavelmente não vai ter um AVC. Entende? E a gente vai acompanhando aqui como um contralateral para a gente verificar. Também existem algumas outras coisas que a gente analisa, assim, pelo fato de que nem quem foi ocluído foi o braço direito, mas se é o braço esquerdo aqui, por que aumentou a temperatura? Existem outras coisas que a gente avalia, mas como eu estou falando só da reatividade aqui hoje, a gente vai prestar mais atenção só nessa linha azul. Vamos ver esse outro teste. É um outro paciente, que aqui, ó, temperatura basal da mão direita dele, na hora que a gente ocluiu a artéria desse paciente, a temperatura caiu, obviamente, normal, sem diferença nenhuma. Mas ó, caiu praticamente 5 graus aqui, né? Agora, quando eu desocluí, quando eu abri a artéria, ela voltou um pouco, mas ó,
depois de 10 minutos do exame, ainda a temperatura não voltou ao que era antes, pelo menos não voltou ao que era inicialmente. Então não teve temperatura de rebote, não teve retorno da sua vasculatura. Então tem uma reatividade vascular muito a desejar, muito ruim. Esse é um paciente que tem um grande fator de risco de futuramente ter um AVC, de ter um infarto. Então, aqui é um exame simples, fácil de ser feito e é extremamente eficaz para a gente verificar como está a tua malha vascular, como está toda a tua vasculatura, o teu sistema cardiovascular. Se você achou interessante essa informação, escreve aqui embaixo, faz a tua pergunta, faz um comentário com relação àquilo que você entendeu, aquilo que você não entendeu, para que eu possa estar respondendo vocês. Tá ok? Então, muito obrigado e tenha um excelente dia.